Caros doutores e doutoras, seguimos aqui então com a nossa segunda parte da nossa aula sobre responsabilidade civil do profissional médico na área da saúde. Bom, então voltando ao ponto da responsabilidade civil, é muito importante que a gente entenda que para se caracterizar a responsabilidade civil, nós temos aqui alguns requisitos que têm que ser devidamente preenchidos. Sem a existência ou a verificação desses requisitos na prática, não existe responsabilidade civil. Isso é fundamental que fique muito claro, tá? Então, primeiro requisito aqui, a conduta humana. Tem que existir a atuação do médico, a atuação do profissional. Sem este agir culposo, ou seja, que exista um erro aqui nessa ação ou uma omissão, não vai existir responsabilidade, tá? Por quê? É fundamental, e eu não falei isso antes, então vamos recapitular aqui, que esses três requisitos estejam devidamente preenchidos para que a gente possa falar de responsabilidade civil, tá? Sem a existência de um deles, nós já não vamos ter a responsabilidade devidamente caracterizada. Então é por isso que é tão importante que a gente tenha cada um desses itens aqui devidamente caracterizado, tá? Conduta humana, então, como eu estava dizendo, é o agir culposo do profissional da saúde, ou seja, é agir mal, é agir fora daquelas normas básicas, padrão, aquilo que a medicina, que a ciência médica prescreve como uma ação correta. E vejam que muitas vezes o paciente fica insatisfeito com alguma coisa, mas isso não significa que vocês agiram mal. Então sempre é um elemento muito interessante da gente explorar quando há uma reclamação de uma responsabilidade, porque a gente pode demonstrar que apesar de uma insatisfação de alguém estar questionando alguma coisa, não existe uma atuação equivocada aqui do profissional. É dentro da conduta humana que nós vamos analisar, por exemplo, a negligência, a imprudência ou a imperícia do profissional. Então nós temos que analisar e temos que passar por esses elementos e demonstrar que houve na prática, então, uma negligência médica, uma imprudência do médico ou uma imperícia deste profissional da saúde na sua atuação. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é o dano ou prejuízo, ou seja, efetivamente tem que existir algo que prejudique, ou um dano que exista em desfavor do paciente, ou no caso aqui daquele que presta um serviço à administração pública, um terceirizado que seja, que existe um prejuízo nessa atuação, tá? Em relação ao paciente, aquela coisa, o paciente pode, por exemplo, dizer que ficou com uma cicatriz, mas será que isso configura de fato um dano? Isso é um prejuízo efetivo ao paciente? Não, muitas vezes não, simplesmente é algo que decorre da própria cirurgia ou do próprio tratamento médico. Ao passo que é diferente a gente operar, por exemplo, a perna errada, a gente entrar para uma cirurgia da perna esquerda e operar a direita. Aí aquela perna que era saudável, né, que não tinha nada, vai acabar com uma cicatriz ou vai acabar ali com algo que de fato traz um prejuízo a esse paciente. Então, por isso que é tão importante que a gente explore esses elementos aqui e entenda que de fato o que é um dano, um prejuízo e o que não é. Mas este elemento tem que estar devidamente caracterizado também, sob pena de não termos responsabilização civil. E por fim, a gente fala aqui do nexo de causalidade, ou seja, o que é o nexo de causalidade? É o cordão umbilical aqui, para usar uma expressão que talvez seja mais familiar a vocês, que liga as duas coisas. Eu preciso de uma ponte, de uma ligação, de um elo entre a conduta e o dano que foi observado. Ou seja, eu tenho que agir mal e disso tem que decorrer um eventual dano ao paciente, tá? Então, se eu não conseguir fazer essa ligação clara, precisa, entre o atuar do médico e o dano efetivo sentido pelo paciente, então eu não vou ter responsabilidade também. A grande maioria dos casos que a gente enfrenta, a gente percebe que não está caracterizado nenhum desses elementos, tá? Há uma reclamação, uma insurgência ali do paciente, mas não há caracterização efetiva de nenhum desses elementos. Mas, eventualmente, ainda que exista um deles ou dois deles, se a gente conseguir derrubar um, a gente já não tem responsabilidade por conta daquilo que eu expliquei como introdução. É fundamental que a gente sempre tenha, no caso concreto, a existência, a verificação, a comprovação dos três elementos desta ação equivocada ali, dessa omissão, dessa imprudência, dessa imperícia do médico, do dano efetivado em desfavor do paciente e o nexo de causalidade, que é a ligação entre os dois primeiros ali, tá? Alguns exemplos para vocês aqui de julgados, de casos práticos que foram julgados nesse sentido, e para mostrar para vocês que em afastando um desses elementos, já não existe o dever de indenizar do médico, tá?
Primeiro caso aqui, ó, inexistência de conduta humana, ou seja, de imprudência, de imperícia e de negligência do médico num acidente de moto que ficou uma sequela posterior ao paciente. Ele reclamou disso. Mas está aqui, ó, como começa a decisão. Da análise do conjunto ali de fatos e provas do processo, não é possível concluir que o atendimento prestado ao paciente pelo médico tenha sido imprudente, negligente ou imperito. Ou seja, não se verificou conduta humana equivocada do médico, logo não há dever de indenizar, apesar da reclamação e da insurgência deste paciente. Segundo caso, o dano, inexistência de dano, que aqui se questionava o dano moral. E aí, o caso em si é a extração de um cisto que deixou um buraco na paciente, né? Vejam ali a parte grifada. Ó, a dor moral que a paciente alega ter experimentado não merece reparação. Então, o que o tribunal entendeu aqui é que, apesar de questionar a existência de um dano moral, de uma ofensa à sua honra, à sua imagem, aquilo que se tem de mais íntimo, não se verificou tal dano. E, em não existindo este dano, não há o dever de indenizar. Então, de novo, não há aqui, no caso concreto, a caracterização do segundo elemento que a gente estava estudando ali atrás, que caracterizaria ou obrigaria este dever de indenização. E, por fim, está aqui um caso de gravidez ectópica que fala do nexo de causalidade, ou seja, da inexistência entre a conduta do profissional e o problema que foi relatado, ou a ação, ou o objeto da ação que foi levado ao judiciário posteriormente. Ó, não há relação de causalidade entre a conduta da médica e o dano na paciente. Então, aqui matou a questão. Não há relação de causalidade, ou seja, não existe nexo de causalidade, não existe ligação entre uma coisa e outra. Então, não existe, segundo o entendimento do tribunal aqui, não existiu entre a conduta da médica e o dano sofrido em tese pela paciente esta ligação. E em não existindo esta ligação, não há o dever de indenizar, porque faltou este terceiro elemento. Então, eu trouxe essas decisões para vocês para mostrar como é importante que a gente entenda quais são esses elementos da responsabilidade para poder discutir agora, para o final desse nosso módulo, como é que isso vai se caracterizar no caso de vocês. Só é importante destacar aqui que algumas vezes nós vamos estar diante da responsabilidade que a gente chama de objetiva, tá? Isso se aplica normalmente em relação a pessoas jurídicas organizadas que vão prestar um serviço médico, como um hospital, ou contra a administração pública, tá? Então, quando a gente falar de uma ação, por exemplo, contra o Estado, contra o município, né, enfim, contra a União, nós vamos estar falando de responsabilidade também objetiva. E qual que é a grande diferença da responsabilidade objetiva para aquela que nós vimos agora há pouco? É que na responsabilidade objetiva nós não vamos ter que ficar caracterizando a conduta humana, nós não vamos ter que demonstrar a imperícia, a negligência, né, ou a imprudência do profissional. Isso como regra, tá? Porque a gente já tem algumas exceções em relação à modalidade culposa da administração pública, mas isso, para a gente aqui agora, não é, até pelo tempo que nós temos, não é importante de enfrentar. Mas como regra dentro da responsabilidade objetiva, então, nós vamos ter que caracterizar dois elementos, o dano e o prejuízo, né, ou o prejuízo e o nexo causal. A conduta humana a gente pode deixar de lado e vai ter que demonstrar esses dois elementos. Então, eu estou dizendo isso para vocês porque se você for um administrador, se você estiver na administração pública ou se você tiver como diretor de um hospital, proprietário mesmo de uma clínica ou hospital, muito provavelmente em relação a vocês, se for intentada uma ação de indenização, vai se caracterizar a responsabilidade civil objetiva, tá? É uma forma de facilitar a defesa ali dos interesses de quem em tese foi prejudicado e equalizar um pouco essa situação, porque se entende que, em alguns casos, quando se aplica essa teoria ou a responsabilidade civil objetiva, porque se há um desequilíbrio aqui, então é mais fácil se a gente desequilibrar um pouco as coisas também para que aquela parte que foi prejudicada consiga uma indenização. Aqui, a outra parte, né, o hospital, a clínica, por desenvolver uma atividade organizada, ela assume um risco maior por desenvolver essa atividade e, portanto, a responsabilidade dela será objetiva. E vejam aqui, ó, um exemplo de um hospital, uma decisão judicial que traz isso que eu estou falando para vocês. Ó, o hospital, na qualidade de prestador de serviço, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores. Vejam que a decisão judicial aqui, inclusive, nem tratou como paciente, mas tratou como consumidores. Então, aquilo que eu falei mais cedo, no primeiro bloco, de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Ainda assim, eu trouxe essa decisão para mostrar para vocês que é interessante, que não é porque a situação do hospital, da União, do município, enfim, de quem responde objetivamente, ela fique mais difícil, porque você não vai analisar a conduta humana, como eu falei, ainda assim,
nós temos que provar o dano e o nexo de causalidade. Não esqueçam que esses dois elementos que sobram precisam estar muito bem caracterizados. E muitas vezes não se caracteriza. É o que está escrito aqui, ó. Hipótese em que não restou evidenciado qualquer dano decorrente do erro no laudo, porque ele foi logo corrigido, né? Nesse caso aqui se alegava que teve um erro de laudo, tal, mas ele foi muito rapidamente corrigido. Então, o que se consignou aqui é, tudo bem, a responsabilidade do hospital é objetiva, não estou negando isso, mas tem que estar caracterizado o quê? Dano e nexo de causalidade, aqueles dois elementos que nós acabamos de ver. Só que um deles não ficou caracterizado. E ao não estar caracterizado, isso faltou um dos dois elementos, e por conta disso, então, não há dever de indenizar. Então, é por isso que é tão importante que a gente entenda todos esses elementos da responsabilidade civil, porque ao entender, a gente consegue trabalhar com isso e fazer uma defesa e trazer uma maior segurança para a atividade médica em geral e de responsabilização em geral, por saber debelar esses elementos e mostrar que no caso concreto eles simplesmente não existiram, tá bom? Para caminharmos aqui para o final da nossa exposição, eu gostaria de tratar rapidamente sobre alguns aspectos práticos aqui de terceirização, pejotização do trabalho médico, tá? Eu recomendo fortemente que assistam ao módulo do professor Luciano Reis, no qual, evidentemente, ele vai tratar isso de forma mais aprofundada, que é só algumas pinceladas básicas do ponto de vista de responsabilidades, ou se é possível se fazer isso ou não. O que eu posso dizer para vocês é que a base para essa ideia de pejotização, ou seja, o médico abrir uma pessoa jurídica para prestar serviço, né, ou a própria terceirização, as bases são algumas reformas que nós tivemos recentes, né, de certo modo recentes. Uma é a lei da terceirização, que está aqui mencionada, e a reforma trabalhista que nós tivemos também, ambas em 2017. O grande questionamento que se faz é, poxa, isso é legal, pode, não pode? Eu acho que tudo, como sempre, depende muito. Depende da análise que vai se fazer. Sabemos que o Sindicato dos Médicos do Paraná tem agido fortemente em relação a isso, para evitar prejuízos aos médicos, né? Em alguns casos que se entende que isso simplesmente vai precarizar as relações de trabalho, e acho que é uma análise que tem que ser feita mesmo nesse âmbito de discussão entre colegas, entre médicos, entre especialistas da área. Agora, de outro lado, não deixa de ser uma possibilidade. Sei também, só fazendo contraponto aqui para que fique muito claro o que penso e o que hoje já temos aí entendimento judicial também nesse sentido, que alguns médicos preferem, de fato, abrir uma empresa, prestar ou se juntar e abrir uma empresa médica, né, coletiva, para prestar serviço. E, nesse sentido, talvez algumas vantagens que esses médicos alegam, né, verificar é que eles podem prestar serviço, por exemplo, em mais de um lugar, que eles podem, então, ter um grupo de anestesia, vou dar um exemplo, que prestam serviço para vários hospitais e eles mesmos vão se organizar para organizar as escalas de plantão. Às vezes conseguem negociar valores mais interessantes do que receberiam por plantão, muitas vezes não, e aí, de novo, voltamos à ideia aqui do que o sindicato vem fazendo para, quando verifica esse tipo de questão, enfrentar essas questões judicialmente, mas alguns colegas entendem que é uma vantagem, e até por questões tributárias, depois de desconto de valores e tudo mais, para eles é favorável, né? De outro lado, para quem contrata, existe em tese, se for feito da forma correta, a vantagem de sempre ter a garantia de que alguém vai estar ali, mas ao mesmo tempo sabe que não vai ter exclusividade, justamente porque não teremos uma relação de emprego, teremos uma relação civil de prestação de serviços, de contratação, na qual eu vou contratar um grupo ou alguém para me prestar um serviço. Então eu não tenho aquele poder diretivo que um empregador vai ter do empregado, mas vou ter então os benefícios e os ônus que esse tipo de relação trazem, né? Então eu sei que eu, ao contratar esse prestador de serviço, ele vai ter que me entregar o serviço que está sendo combinado, sob pena de sofrer as sanções que tem ali no contrato. Então eu não vou falar, por exemplo, de justa causa, mas eu vou falar de uma rescisão do contrato, eu vou falar de uma indenização que conste ali no contrato, né? Ao mesmo tempo que eu também sei que eu não posso cobrar, por exemplo, necessariamente aqueles requisitos que existiriam nas leis trabalhistas, né? E eu sei também que, prestando esse serviço, eu não vou poder exigir aqueles benefícios que uma relação trabalhista me trariam, como, por exemplo, o recolhimento de INSS, FGTS, que eu não vou ter férias, que eu não vou ter 13º, tá? E, só para terminar esse assunto, e repito, acho que isso está devidamente explorado e falado de forma muito mais completa na aula do professor Luciano, apenas considerar aqui que não adianta também na prática querer simplesmente burlar a lei trabalhista, né?
Quero dizer, não adianta fazer um contrato de prestação de serviço se, de fato, a relação que vai se estabelecer ela é seletista. Tá? O judiciário não é bobo, o juiz que analisar o caso não é bobo, e ele vai ver que ali só tem, na verdade, uma tentativa de burlar uma relação trabalhista efetiva. Quero dizer com isso que a gente pode sim fazer um contrato de prestação de serviço, de terceirização muito caprichado, só que o que vai valer mesmo é a prática. Então, se eu, de fato, tiver terceirizando a prestação de algum serviço, eu estiver contratando uma pessoa jurídica ou um médico mesmo, pessoa física, mas que vai me prestar um serviço, eu tenho que levar aquilo como, de fato, uma prestação de serviço, porque simplesmente se eu quiser burlar, isso é muito facilmente depois derrubado numa eventual ação judicial que venha a discutir isso. E está aqui uma decisão judicial para vocês, que já não é nem tão nova, de 2015, né, só para mostrar que é possível isso, e que o judiciário, quando vê que de fato a terceirização foi feita da forma correta, ou a prestação de serviço foi feita da forma correta, e foi um contrato lícito havido entre as partes, não vai necessariamente invalidar isso. Então, só esse cuidado, para de fato você entender se para você, para a tua empresa, para você como contratante, ou como contratado, como quem presta um serviço, ou como quem quer tomar um serviço, se faz sentido para você. Quero deixar a mensagem no que me cabe aqui nesse módulo, de que é uma possibilidade. É juridicamente possível, a análise que tem que ser feita aqui é se isso vai se simbolizar para você algo positivo ou não, e aí a negociação entre as partes é livre. Em não sendo positivo, você pode simplesmente não aceitar, e em vendo que é um prejuízo coletivo da classe, a gente sempre vai ter os órgãos de classe, como o exemplo, repito, do sindicato, que toma as medidas que entender corretas aí. Mas fato é que ainda é uma discussão bastante aberta e vai valer a prática. Aqui uma decisão que diz que os médicos autônomos, que assim se qualificam e optaram em prestar os seus serviços nessa condição, sem qualquer alegação de coação, né? Então, assim, o que está dizendo aqui a decisão é que os médicos optaram por prestar esse serviço dessa forma e não foram coagidos a isso. Então, diante disso, não há como concluir pela ilicitude, ou seja, que há algo ilícito aqui na contratação da empresa para prestar esse serviço médico, tá? Então, tem muita decisão já até na Justiça do Trabalho aqui, paranaense e de fora daqui, que demonstra que não necessariamente a simples prestação de serviço ou a terceirização de serviços médicos vai caracterizar algo ilegal, pelo contrário. Então, recomendo sempre prestar muita atenção no tipo de contrato que vai ser assinado, o tipo de relação que se está instituindo, e você entender se isso é uma vantagem para você ou não, seja como tomador ou como prestador de serviço. Tá? E por fim, só para a gente terminar, o último ponto que eu gostaria de abordar é comentar rapidamente com vocês aqui também dentro do nosso recorte de temático, né, que é a responsabilidade do médico funcionário público, então, ou seja, do funcionário público em geral hoje, como é que se encontra isso. Nós temos o tema 940 do STF, que é um recurso extraordinário que foi julgado pelo STF, que trouxe uma visão diferente dessa situação. O que eu quero dizer com isso? Que se entendeu neste caso, e não necessariamente tratava de profissionais da saúde, que o paciente, por exemplo, vamos fazer esse recorte e trazer aqui então para a área da saúde. O paciente, ao entrar com uma ação judicial contra a administração, contra o hospital, e que tenha um médico servidor público no polo passivo aqui disso, ou seja, como réu também dessa ação, que o paciente, o consumidor, ele deve entrar com esta ação contra a União, e que o médico, então, não deve figurar aqui nesta ação, porque o médico está trabalhando enquanto um funcionário público, um representante da administração pública, né? E aqui está algumas partes desse julgado aqui, que dizem isso. Ó, a possibilidade de ser acionado apenas em ação regressiva evita inibir o agente no desempenho das funções do cargo, resguardando a atividade administrativa e o interesse público. A ideia do julgado, portanto, é no sentido de que, ao não autorizar que se entre diretamente com a ação contra este funcionário público, este agente público, que é a figura que o médico vai assumir aqui enquanto concursado, enquanto prestador de serviço na área da saúde, que ele possa exercer aquilo com maior tranquilidade. E isso vem sendo aplicado para casos de erro médico, quando temos um médico funcionário público exercendo esta atividade, também como eventual parte que participaria deste processo no polo passivo, né? A ação de indenização deve ser proposta contra a pessoa jurídica de direito público ou a de direito privado prestadora de serviço público. Então, inclusive, se aplica isso à empresa, a pessoa jurídica de direito privado que presta serviço na qualidade de prestadora de serviço público. Isso tudo vem baseado, segundo o julgado, no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, né, que essa ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então,
para resumir aqui, o que o julgado entendeu e que se aplica na área da saúde é justamente que, ao ajuizar a ação, eu vou contra o Estado, contra o município, contra, então, a pessoa jurídica de direito público e eu vou buscar reparação ali para facilitar o recebimento por essa pessoa que se sentiu prejudicada e para inibir, de outro lado, que o agente público se sinta constrangido na atividade das suas funções. Mas fica a ressalva aqui, que não deixa de ser importantíssima, de que, feito desta forma, depois é lícito, é direito também do Estado buscar a ação de regresso contra quem causou esse prejuízo, como está aqui no final. Ou seja, depois do Estado ter sido condenado ou ter um prejuízo efetivo, ele vai buscar, então, contra este médico, contra essa pessoa, a devida reparação, e aí ele vai ter que demonstrar, como está escrito aqui, dolo ou culpa, ele vai ter que mostrar aquilo que nós começamos estudando nesse módulo. A culpa, né, a ação do profissional que agiu mal, o dano que ele causou ao Estado, porque daí o Estado já vai ter indenizado esse paciente eventualmente, e o nexo de causalidade entre este dano que o Estado suportou e a ação deste profissional, de modo então que o profissional venha a reembolsar o Estado, o município ou a União pelos prejuízos que causou. Então é algo que nós temos visto muito aí atualmente em relação à responsabilidade civil e por isso acho que vale este comentário para vocês, seja você gestor, seja você médico profissional da área, para entender que essa é uma realidade que vem sendo aplicada também aos casos de responsabilização civil na área da saúde, certo? Espero ter colaborado com essas explicações que tínhamos a fazer, que tenha sido útil e nos vemos numa próxima oportunidade.